Você já ouviu falar da indulgência? Você sabe o que é indulgência, meu amigo? Hoje é isso daí que a gente vai descobrir isso daí. Fica comigo, que hoje eu vou te dar mais informação. E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Eu vou deixar aqui já aquele pedido básico, aquele que a gente faz sempre. 2 segundinhos pra você se inscrever, vai! Boa, se inscreveu. Vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no TikTok e no Instagram. Lá tá tendo conteúdo, conteúdo top pra você curtir e ficar por dentro das curiosidades, das coisas do mundo católico, beleza? Ativa o sininho, comenta qualquer coisa aqui, qualquer sugestão, que a gente vai fazer de tudo pra trazer mais pra frente, beleza? Mas agora vamos pro vídeo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1471, vai dar a definição do que é indulgência e a gente vai comentar um pouquinho sobre aqui, beleza? Eu vou pegar aqui. Você tem catecismo? Eu vou pegar aqui. Você tem catecismo, esse livro amarelinho aqui, meu amigo? Se você não tiver, cara, eu já falei, eu acho que já vai ser o segundo vídeo que eu vou falar que eu vou tacar na sua cabeça isso daqui, cara. Eu vou ler aqui, beleza? A doutrina e a prática das indulgências na igreja são estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, os méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgência para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos. Agora vamos por partes aqui, A parte aqui que a indulgência é a remissão diante de Deus diante da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. O que isso daqui quer dizer? Você está com um pecado mortal e isso daí te afasta de Deus. Você adulterou. Isso daí te afasta de Deus e te torna merecedor do inferno. Mas aí você vai lá e confessa. Espiritualmente, seu pecado foi perdoado, mas você ainda tem a questão das penas temporais. O que isso daí quer dizer? Você não merece mais o inferno, mas você vai ficar um tempinho no purgatório. Vamos lá entender. Então, você adulterou, merece o inferno. Você foi lá no sacramento da reconciliação, foi perdoado, você continua a sua parte humana, continua com a tendência ao pecado. E você ainda vai passar um tempo no purgatório por esse pecado, porque as consequências ficam. Você adulterou, mas as imagens, a vontade de cometer aquele ato dificilmente vão passar de novo. Por isso você tem que fazer as penitências que o padre mandar. E aí as nossas amigas indulgências vão entrar para ajudar. Agora, por que elas entram? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A gente tem que entender que Jesus, lá no livro de João, por exemplo, no capítulo 15, versículo 4 a 5, e essa e muitas outras partes que dão a entender que a igreja é o corpo místico de Cristo. Nós fazemos parte de um só corpo, que é o corpo místico de Cristo. Toda a igreja, eu, você e os santos. Jesus vai falar assim: eu sou a videira e vós os ramos. Então nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E o que acontece? A igreja, na Idade Média, no tempo das perseguições, o que acontecia? As pessoas iam ser martirizadas, por exemplo. Se o cristão traísse Jesus e, por exemplo, aceitasse acender incenso para César, para Nero César, ele era livre. Caso não, a pessoa ia ser martirizada. Então tinha as pessoas que eram martirizadas e tinha as pessoas que traíam Cristo. Mas essas pessoas que traíam, por exemplo, elas se arrependiam depois e iam buscar o sacramento da reconciliação, iam lá pedir perdão ao bispo e falar: bispo, traí Jesus, traí a Deus, estou arrependido. E aí, o bispo, o que ele fazia? Ele dava a penitência antes de dar a absolvição. Hoje em dia é o contrário. Hoje a gente vai lá no padre, né? E o padre fala: eu te absolvo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. Na Idade Média não era bem assim. Geralmente a penitência durava muitos anos, era penitências assim, fortíssimas, né? Dormir no chão, ficar no fundo da igreja, batendo no peito, assim, pedindo perdão, falando que era muito pecador e pedindo perdão, e 1 ano, às vezes até 10, era uma coisa de penitência, era uma coisa de tipo cadeia, descontando como se fosse ali prisão mesmo. E aí, as pessoas que iam ser martirizadas, elas escreviam as chamadas cartas de paz. Elas escreviam uma carta mandando pro bispo e falando: olha, eu vou morrer por Cristo e vou derramar o meu sangue. É uma penitência altíssima e eu gostaria que o senhor humildemente, senhor bispo,
aplicasse a fulano de tal, para que ele não pague tanto tempo assim de penitência. Essas eram as chamadas cartas de pai. Por que fazia isso? Porque entendisse que já tinha essa noção, essa clareza de que nós somos um só corpo. Por isso que a minha oração pode valer para você e a sua oração pode valer para mim. E a igreja, que ela é dispensadora da redenção, que distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações. Aí tem o tesouro da igreja. O que é o tesouro da igreja? São esses méritos dos santos e de Cristo que, em determinadas épocas, ela libera essas indulgências. Ela tem a indulgência plenária, plena, que ela pode te apagar toda a sua mancha de tal pecado que vai diminuir o seu tempo no purgatório. Esse que é o sentido da indulgência, apagar essas penas temporais que a gente deveria pagar lá no purgatório. Porque às vezes a gente não teve tempo de fazer as penitências do jeito certo aqui na Terra e a gente vai ter que pagar lá no purgatório. Eu vou fazer um vídeo sobre o purgatório, mas as indulgências servem para diminuir a pena ou parcialmente ou até plenamente do purgatório. E a indulgência plenária, você precisa de 3 condições para você poder ter, né? Geralmente as pessoas aplicam aos defuntos, né? Aos mortos, as pessoas que estão lá no purgatório. Agora eu vou explicar como é que pode ganhar indulgências pros nossos irmãos que estão lá no purgatório, os fiéis defuntos, né, que falam. Precisa de 3 condições. Isso daqui no jeito padrão. Eu vou explicar como é que está sendo na pandemia agora. Era ir no cemitério, ter o sacramento da confissão, ou tá em estado de graça, ou confessar, ou tá em estado de graça, comungar e uma oração nas intenções do Papa. E a igreja recomenda um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Glória. E coloca a intenção do seu irmão defunto, algum parente seu, alguma pessoa esteja lá no purgatório. Certeza de que está no purgatório, todo mundo vai passar pelo purgatório. Todo mundo vai passar por um momento. Purgatório quer dizer purgar, né? Se purificar. Vai se purificar, seja nessa vida ou na outra. Não tem escapatória, não tem jeito. Mas você pode colocar na intenção de alguma pessoa da sua família. Certeza de que está no purgatório, a gente não tem como ter. Mas, por via da dúvida, reze. E como é que está sendo nos tempos da pandemia? O pessoal do Vaticano liberou, não precisa ser necessariamente no dia 1 ao 8, como é no mês de novembro, como é todos os anos. Nesse mês ele tinha liberado o mês de novembro inteiro para você ganhar indulgência para os irmãos defuntos, que não precisa ir no cemitério. Se você for numa igreja, tá certo, tá tudo bem. E você rezar. E essas 3 condições, rezar as intenções do Papa, um Pai Nosso, Ave Maria e um Glória, o sacramento da confissão, ou estar em estado de graça, que é ter confessado, não ter nenhum pecado mortal, isso é estar em estado de graça. Aí, cara, esqueci. Cara, deixa eu ver aqui na cola aqui, mano. E a comunhão. Não precisa ir no cemitério. Se você for na igreja e colocar todo dia, uma pessoa por dia, você pode estar aí, ajudar, estar oferecendo essas indulgências e aplicando essas pessoas. As pessoas do purgatório, quando saem do purgatório por sua causa, por alguma oração, elas ficam muito agradecidas e pedem a Deus uma graça para você. É a chamada comunhão do santo. O santo tá ajudando o outro, seja lá no céu, ajudando aqui na terra, a gente aqui da terra ajudando as pessoas do purgatório. Não é lindo? Não é bonito? Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço humildemente que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, quiserem e puderem. Vai lá nas nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a instalar o reino de Deus aqui na internet. Valeu, falou e até a próxima. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on the flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack.